Bora entender o que aconteceu com a economia do Brasil nos últimos anos. A ideia aqui é olhar para as decisões, os números e o que isso significou na prática para o dinheiro do país, sem achismo, só os fatos. Para a gente entender bem, vamos voltar um pouco no tempo. Lembra de outubro de 2022? O clima era de pura incerteza. A gente teve uma eleição que não só escolheu um presidente, ela escancarou um país dividido com ideias totalmente opostas sobre para onde a economia deveria ir. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente, sabe? De um lado, tinha muita gente comemorando, com esperança de mudança, mais programas sociais, um novo caminho, mas do outro lado, também tinha muita gente com medo, preocupada com as contas públicas, com a estabilidade da economia. Eram basicamente dois Brasis, cada um olhando para um futuro diferente. Bom, com o novo governo empossado, as primeiras medidas já começaram a dar o tom do que viria pela frente. E que sinais foram esses? Então, logo de cara, o que a gente viu foi o seguinte: um aumento nos programas sociais, algumas reduções de impostos que tinham sido feitas antes foram revertidas e, no geral, uma expansão dos gastos públicos. Tudo isso já mostrava uma linha de pensamento econômico bem clara, né? E aí, claro, vem a consequência óbvia. Se vai gastar mais, precisa entrar mais dinheiro. A conta é simples. A grande pergunta era, de onde esse dinheiro ia sair? E é exatamente esse o ponto central que o governo precisava encarar de frente. Como é que se paga a conta dessa nova visão de país? Pois é, e aqui entra aquela velha máxima da economia, né? Não tem almoço grátis. Toda despesa precisa ser coberta de algum jeito. E para o governo, as opções não eram muitas. No fundo, só tinha dois jeitos de fazer isso. O primeiro, aumentar a arrecadação, que significa, basicamente, conseguir mais dinheiro com impostos. O segundo caminho, aumentar a dívida, ou seja, pegar dinheiro emprestado. E a escolha foi feita. O caminho escolhido foi o de aumentar a arrecadação. E para fazer isso acontecer, o plano envolvia mexer fundo nas regras do jogo, tanto fiscais quanto tributárias. Foi aí que duas grandes mudanças começaram a ser desenhadas. E as duas principais ferramentas para isso foram essas aqui. Primeiro, o tal do novo arcabouço fiscal. Ele entrou no lugar do antigo teto de gastos, que travava o aumento das despesas na inflação. A regra nova é mais flexível, ela deixa o governo gastar mais se a arrecadação subir. Isso dá mais liberdade, claro, mas também aumenta o risco. E a segunda grande mudança, a reforma tributária. A promessa era simplificar o caos de impostos que a gente tem. Só que aqui tem um detalhe importante. Simplificar não quer dizer, necessariamente, pagar menos imposto. Ok, novas regras na mesa. E a economia, como reagiu a tudo isso? Bom, o que a gente viu foi quase uma história com dois capítulos bem diferentes. Um 2023 que surpreendeu positivamente e um 2024 onde a conta começou a chegar. Olha só que interessante essa comparação. Em 2023, o cenário parecia bem positivo, né? A economia cresceu, o desemprego caiu, a bolsa subiu, inflação sob controle. A sensação era de que o plano estava dando certo. Mas aí vira o ano e 2024 já mostra outra cara. O aumento de impostos começa a pesar, o consumo dá uma esfriada, o dólar sobe e a inflação volta a preocupar. O contraste é bem nítido. Mas tinha um detalhe escondido aí nos números de 2023. Um detalhe crucial. O governo estava gastando mais do que arrecadava, ou seja, estava fechando no vermelho. E essa conta, uma hora ou outra, sempre precisa ser paga. E é exatamente aqui que essa história de macroeconomia, que parece distante, bate na porta de todo mundo. Como é que toda essa pressão se traduz em algo que a gente sente no dia a dia, no bolso? Pensa num efeito dominó. A consequência mais direta disso tudo foi a necessidade de manter a taxa de juros alta. Juro alto significa o quê? Crédito mais caro. Fica mais difícil financiar a casa, o carro, e para as empresas fica mais caro investir. Se o crédito está caro, o consumo diminui. E com menos gente comprando, a economia toda perde ritmo. E aí o sistema começou a piscar umas luzes de alerta, sabe? A nossa moeda perdeu valor, o que fez o Banco Central ter que agir. O mercado financeiro também sentiu o golpe e reagiu com quedas. Eram todos sinais claros de que a coisa estava ficando tensa. Mas o mais curioso é que o cenário era um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente via esses pontos de pressão, como moeda desvalorizando e os impostos subindo, também tinha sinais positivos. O desemprego continuava caindo, a inflação deu uma estabilizada. Era como se a economia estivesse mandando mensagens contraditórias. Certo. Diante de todo esse quadro, a pergunta mais importante talvez não seja de quem é a culpa, mas sim o que fazer, como navegar em um cenário desses. Porque no fim do dia, para quem se planeja, para quem investe,
essa discussão vai muito além da política. É uma questão de estratégia, de entender o que está acontecendo para poder se posicionar da melhor forma, para proteger o que já foi construído e, claro, para buscar crescimento. E para ter essa estratégia, é essencial entender algumas coisas. Primeiro, como os impostos impactam o rendimento do dinheiro. Segundo, como os juros ditam o ritmo de tudo e afetam os investimentos. E terceiro, como uma decisão política lá em Brasília pode, de uma hora para outra, virar o tabuleiro do jogo. Então, o que a gente viu aqui não é só uma história sobre governo ou política. No fundo, é uma história sobre dinheiro, sobre decisões e sobre como essas decisões afetam o futuro financeiro de todo mundo. E a moral da história é essa. A economia é um jogo complexo, cheio de peças se mexendo. Mas uma coisa é certa: quem entende as regras sempre joga melhor.